Então me esvazia de mim, me esvazia, ó Pai, dos meus pensamentos, dos meus anseios, e fala, ó Pai, aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Gênesis no capítulo 19, verso 15, diz assim: Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. 16. Como porém se demorasse, pegaram-no pela mão, ele, sua mulher e suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. E havendo-os levado para fora da cidade, disse um deles: Livra-te daqui, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Pula agora para o verso 24, que diz assim: Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte dele sobre Sodoma e Gomorra. Subverteu aquelas cidades e toda a campina, e os moradores das cidades, e tudo que nascia na terra. Verso 26, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Nós conhecemos essa história. Alguns acham exagero da parte de Deus, e não estamos aqui para questionar as ações divinas, mas sempre que nós ouvimos mensagens sobre essa história, a gente se concentra muito em a mulher de Ló olhou para trás, e às vezes a gente não presta muito atenção que, se nós formos nos colocar no lugar dessa mulher, nós teríamos infinitos motivos para olhar para trás também. E quem sabe hoje a gente esteja olhando para trás. O tema da mensagem de hoje é: não olhe para trás. Quando aquela mulher de Ló estava junto com Ló e seus filhos, Ló não tinha só duas filhas, tinha outros filhos e filhas, é o que diz a Bíblia, e também o Espírito de profecia. Mas nós vamos entender hoje, vamos, na verdade, estudar dois aspectos que nós também precisamos tomar cuidado na nossa vida, na nossa jornada cristã. Porque esses dois aspectos podem também nos fazer, assim como fizeram a mulher de Ló, olhar para trás. E para iniciarmos a reflexão sobre essa história, vamos pular para o livro de Lucas. Livro de Lucas, no capítulo 17. Lucas capítulo 17 e no verso 32, Jesus diz assim: Lembrai-vos da mulher de Ló. Esse é um dos textos menores da Bíblia, mas também um dos textos mais profundos que a gente pode estudar na Bíblia. Interessante é que nesse momento aqui, Jesus ele está diante de fariseus, é o que diz no início do texto, mas quando ele vai falar sobre a mulher de Ló, ele vai dar essa advertência, ele olha para os seus discípulos. Eu imagino a cena em que ele está ali com os fariseus, ou seja, líderes religiosos da época, de um lado, conversando. Os fariseus perguntaram sobre o reino dos céus. Jesus começa a falar sobre o reino dos céus, então ele está falando sobre o contexto da segunda vinda dele. Ali ele está explanando, ele está explicando algumas coisas, algumas advertências e alguns acontecimentos sobre os dias finais. Os dias finais, nós acreditamos, proféticos em nós. Ali naquele momento, quando Jesus está explicando sobre a sua segunda vinda, a iminência da sua segunda vinda, quem sabe esteja lembrando. Ele estava lembrando da igreja de Heliópolis. Ele estava lembrando de todos nós, como estaríamos vivendo hoje. E então ele olha para os discípulos, olha para aquelas pessoas mais íntimas dele, para os seus filhos mais íntimos ali naquele momento, e diz assim: lembrem da mulher de Ló. Por que Jesus não diz assim, lembra de Sara, que foi a mãe da promessa? Por que ele diz, lembra
de Eva, que foi a mãe de todos os seres humanos? Por que ele não diz, lembra de Raabe, que foi uma mulher virtuosa? Por que ele não diz, lembra de Maria Madalena, que está aqui com vocês, um símbolo de transformação? Por que ele não diz, lembra da minha mãe Maria, porque foi a mais graciosa de todas as mulheres? Mas ele olha, lembra justamente de uma mulher que teve seu destino eterno selado para a perdição. Porque ali naquele momento em que a mulher de Ló, que nem seu nome é citado na Bíblia, quando ela olha para trás, ela tem ali junto com Sodoma e Gomorra o seu destino selado para a perdição. E ele diz assim, lembra da mulher de Ló. Se ele disse isso pensando nos dias atuais, significa que essa lembrança também é para nós hoje. Então, queridos, Jesus está falando ali, mas lembrando de você, de mim, dizendo, lembrem da mulher de Ló. O que tem de tanto importante na história da mulher de Ló, para que Jesus usasse de uma forma que remetesse a nós hoje, dissesse assim, todos vocês da igreja de Heliópolis também lembrem da mulher de Ló. Vamos entender um pouco sobre a mulher de Ló. Ló, segundo Pedro, era um homem justo. Ele vê Noé, porém era justo e bom e foi salvo. Então, na Bíblia também fala que Ló era um homem justo e bom. A mulher de Ló era a esposa de um homem virtuoso. A mulher de Ló era mulher do sobrinho do pai da fé. Ou seja, as influências da família da fé, ela fazia parte. A mulher de Ló, ela tinha, e é o primeiro aspecto que nós vamos estudar nessa manhã, ela tinha privilégios. É bom ou ruim ter privilégios? É muito bom ter privilégios. Sabe quando a mulher do pastor chega na igreja com um bebê pequeno, que aí vai 3, 4, 5 mulheres para poder pegar o bebê dela, né? Aqui eu vejo que acontece não só com pessoas privilegiadas. E glória a Deus por isso. Mas eu já vi acontecer de filhos de visitas ou de irmãs chorarem, a irmã ter que sair, mas a mulher do pastor não precisa. Porque as pessoas iam lá e pegavam para ela, para que ela ficasse ali. É um privilégio ser mulher do pastor. É ou não é? A mulher do prefeito se sentar aqui, no mínimo todos vão olhar, todos vão notar. E quando eu perceber que alguém olhou para trás, eu olho também, a mulher do prefeito. Não é assim? Porque é uma mulher privilegiada, ou não é? Independente de alguém ter ou não diferenças com ela tem uma situação privilegiada na cidade. Se a gente for pensar, eu vou só citar o nome, Janja. Já pensaram em quê? Primeira dama do país inteiro, privilegiada. Se chegasse aqui, no mínimo 5 pessoas pegariam na mão, não é assim? Porque privilégio. Nós temos privilégio. Quando a gente está próximo de alguém que tem poder, seja um político, seja algum pastor, um líder de alguma localidade, um chefe de alguma empresa, quando a gente chega lá, como é que a gente se sente por estar próximo dele? Privilegiado. É bom ou ruim? É ótimo. Você chega lá, está lá a festa montada, quando você chega, o anfitrião chegou, fulano, vem cá, né? Aí você entra, né? Opa, o dono da festa me chamou, né? Você não é aquela pessoa que senta ali no cantinho, não, você é uma pessoa privilegiada. Quem sabe os melhores doces, ou no mínimo você vai partilhar de algo legal ali dentro. Porque privilégio. Mas acontece também, queridos, que os privilégios eles acabam nos colocando numa situação de ter acessos. E quando nós temos acessos, nós temos chaves na nossa mão que vão abrir portas. E essas portas podem ser de bênçãos ou de perdição. Porque quando você tem uma grande bênção na sua mão, um privilégio é uma grande bênção, a bênção ela pode ser uma grande bênção na sua mão ou uma grande maldição. A bênção pode ser algo muito bom para nós, ou pode ser a porta da perdição para nós. Porque muitas vezes nós temos grandes privilégios.
e não conseguimos sentir a essência do Espírito Santo, porque nos agarramos aos nossos privilégios, porque pensamos que pela nossa posição nós já temos o céu, porque pensamos que porque nós somos o povo de Apocalipse 12, 17, em que nós podemos ver por aí, quem está ligado na internet, quem sabe já percebeu que está crescendo um grande movimento de aversão aos adventistas do sétimo dia. Está crescendo as críticas, está crescendo as pessoas que buscam pessoas que saíram daqui de dentro para procurar defeitos na igreja, para criticar a igreja. Está crescendo a ira do dragão contra a mulher, contra a igreja. E é assim que está começando. Os dias atuais são dias que precedem tempos difíceis. Estamos à beira de uma grande prova espiritual. E como está a nossa vida com Deus? Tem você usado seus privilégios para abençoar pessoas, ou sua fé está apenas morrendo, porque você está vivendo uma religião nominal, simplesmente por ter privilégios? Porque muitas vezes, quando nós não temos nada que nos privilegie, nós sabemos e entendemos que precisamos de Deus para crescer, e a gente clama, mas quando essas bênçãos chegam, esses privilégios, na maioria das vezes, tem grande chance de nos derrubar, porque nós nos achamos filhos do dono da festa, que não precisamos fazer mais nada. E há um grande perigo nisso. Então, aquela mulher de Ló, ela tinha visto Abraão ser chamado por Deus para ser pai de uma grande nação. Ela tinha visto Abraão receber a promessa juntamente com Sara de que da sua linhagem viria o Salvador do mundo, que dele Deus faria um povo que abençoaria toda a terra. E ela disse: opa, eu faço parte disso. Não é muito bom quando a gente vê aqui pessoas serem homenageadas por um projeto, por um trabalho bem feito, que deu frutos, e você está no meio? Não é bom? Eu não vi, mas eu disse assim, pelo menos eu liguei o som alguns dias, né? Quando a comida está gostosa, eu disse, pelo menos eu cortei a minha cebola, né? É bom fazer parte de algo que deu certo. E eu quero aqui também parabenizar as pessoas que se esforçaram para que o Caleb desse certo, principalmente Li, porque Zeinha foi colocado como líder, mas ele mesmo não quis quase nada, né, Zeinha? Deus suscita pessoas. Eu lembro quando surgiu a necessidade em 2 Calebs, e eu disse, não, se ninguém vai fazer, eu tenho que fazer. Deus me levantou e eu fui, mas nesse eu não podia. E aí Deus suscita Elisângela, e parabéns por isso, por ter se colocado nas mãos de Deus, porque quando a gente menos pensava, isso aqui, ela já estava com tudo na mão, ela já estava fazendo. Deus fez isso, e ele seja louvado por isso. Isaías não pôde estar sempre da forma como precisava. Deus suscitou. Eu não tive condições esse ano de estar ajudando como eu queria ajudar. Pensei que o trabalho do escritório ia ser pouco, mas foi muito grande. Mas Deus suscitou. Não estou dizendo que a justificativa não, eu queria ter ajudado mais, mas o trabalho de Deus não para. Se eu não posso, alguém pode, porque Deus sempre suscita que você pode ser um desses. Mas a mulher de Ló, ela tinha visto grandes coisas acontecerem através de Abraão. Ela viu, na hora que Abraão foi usado por Deus, e o Espírito de Profecia fala que todas as pessoas de Sodoma, quando foram libertados por Abraão na guerra dos 4 reis contra 5, famosa guerra na Bíblia, que Abraão, com mais 3 reis, venceu 5 reis poderosíssimos. O Espírito de Profecia fala que todos disseram assim: Abraão tem um Deus especial, tem um Deus diferente, porque vencer esses reis aqui é difícil demais, e ele conseguiu. A mulher de Ló fez parte disso, ela viu, ela foi tomada como escrava também, foi liberta por Abraão. Ela tinha acessos, ela tinha privilégios. E acontece que muitas vezes, quando nós temos privilégios, os privilégios acabam amortecendo a nossa fé. Às vezes, quando nós temos privilégios, quando eu acho que eu sei falar bem, eu paro de estudar para fazer outras mensagens, porque eu falo bem, eu não preciso. Porque quando alguém diz, eu estudei um pouco mais, eu não preciso
disso eu já falo bem, e eu começo a amortecer, e eu posso até falar bem para vocês aqui, mas se no meu coração esse privilégio, esse dom da palavra estiver tomando o lugar que é de Deus, eu não vou alcançar ninguém, porque não sou eu que alcanço. Quando você vê uma mensagem que te toca, não é a pessoa que está fazendo, é o Espírito Santo, porque é Ele que convence o mundo da justiça, do pecado e do juízo. O ser humano não tem poder de fazer nada. Outra coisa que os privilégios podem nos levar é a ter uma religião superficial. Um pastor, por exemplo, um grande privilegiado, muitas vezes tem ótimas mensagens, mas quem prega para o pastor? Percebe? Nós precisamos ouvir boas mensagens. Mas quem prega? Para quem prega boas mensagens. Como que essas pessoas se alimentam de Deus? Às vezes, os pastores, eles precisam que outras pessoas falem para ele, mas não vão pregar, vão dizer: a sua mensagem me ajudou. E isso vai crescer a fé dele. Por isso, se uma mensagem for boa para você, não tenha medo de testemunhar. Você não está engrandecendo a pessoa não, você está engrandecendo o nome de Deus, mas aquela pessoa vai dizer: Senhor, obrigado por ter me usado. Isso também vai ajudar a aumentar a fé dela, porque às vezes é a única forma de Deus alcançar. Porque às vezes a pessoa está aqui vazia, apenas vivendo um cristianismo superficial, e acaba fazendo as coisas por fazer, porque o privilégio tem essa prerrogativa também. Outra coisa, a mulher de Ló, ela vivia os privilégios, vivia a fé do marido dela. Ela não desenvolveu a própria fé. O privilégio muitas vezes pode fazer com que você, que está do lado de alguém especial, que é amigo de alguém especial, que é esposa, marido de um pregador, de uma pessoa que faz um grande... Você pode estar pensando que pela vivência dessa com Deus, pelas madrugadas de oração que essa pessoa do seu lado tem diariamente, pela forma dessa pessoa falar, pela fé que você vê essa pessoa desenvolver, isso pode levar você a pensar que você também está santificado, mas não está, porque você precisa desenvolver essa fé genuína. Porque você acha que eu passei por uma renovação, agora eu estou 10, e aí você começa a viver a fé de quem está passando por algum momento e que testemunha aqui na frente. A gente tem visto a Elaine falar, tem várias oportunidades, vários momentos em que Deus tem agido diretamente na vida dela e da família dela. Isso tem que fortalecer a sua fé, mas você precisa dizer: eu também quero isso na sua vida todos os dias. Deus vai agir hoje para que você entenda que Ele quer você do lado dele. Deus vai lhe dar o privilégio de receber uma cura, de receber uma libertação, como foi falado aqui na lição. Deus vai lhe dar o privilégio de ver um sobrenatural na sua vida, mas isso não é o padrão dele. Ele não vai fazer isso para sempre na sua vida. Ele vai fazer para que você entenda que Ele é o Deus dos milagres, que Ele é o Deus que vai te ajudar, que está do seu lado, que não vai te abandonar. Mas você precisa desenvolver a sua fé, porque vai chegar um momento que Ele vai dizer: eu já fiz o que precisava, agora ande com suas pernas e eu estou do seu lado. Precisamos desenvolver a nossa fé. A mulher de Ló não desenvolveu a fé dela. Ela viveu recebendo migalhas da fé do marido. Ela viveu em busca dos privilégios de ser a mulher de um homem justo e bom, temente a Deus, mas ela não conseguiu desenvolver sua própria fé. Ela não entendeu as maravilhas de orar e sentir paz espiritual. Quantos de nós muitas vezes estamos passando por angústias e às vezes não conseguimos desfrutar da paz espiritual que momentos de oração com Deus podem nos trazer? Só quem passa por uma angústia profunda sabe o que é isso. Se você já passou, você sabe o que eu estou falando. Mas você não precisa passar também para sentir a paz espiritual, porque Deus quer te dar essa paz. Um outro detalhe é que
Nós, quando temos privilégios espirituais, nós corremos o perigo de nos sentir escolhidos, seletos, separados. Eu posso tudo naquele que me fortalece. E esse poder não vem como uma possibilidade ao lado de Deus, mas porque eu estou com Deus, agora eu posso. Engana-se quem pensa assim. Deus é o Deus das maravilhas, Ele é o Deus do sobrenatural, mas eu só posso se Ele fizer. Eu não posso tudo. Eu posso pedir a Ele e Ele faz por mim. É isso que me faz poder. Mas para que Deus transforme a minha vida, eu não posso viver uma religião nominal. Sabe aquele momento que você não tem fé suficiente nem para vir num culto de quarto? Às vezes nós não temos essa fé. E a gente acha que porque aconteceu isso, porque há 3 anos atrás Deus me libertou. Eu pedi que alguém trouxe esse copo de água, por favor. Porque às vezes a gente pensa que lá no passado eu fui diretor disso, quando eu era jovem, quando eu me batizei, eu li o Salmo em menos de um mês, porque quando, e eu penso que os privilégios do passado me alimentam para hoje, mas não, eu estou salvo hoje, mas com 3 passos eu posso cair. Nossos queridos 2 mais novos irmãos aqui saíram dali e eu fiquei meditando nessa cena. Eu olhei para eles assim, puros, perfeitos, salvos. Estou diante de pessoas do céu, estou diante de pessoas genuinamente sem um pecado. Eu estou diante de 2 pessoas aqui privilegiadas, acabaram de ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Obrigado. E eu dizia a Deli, essa água que está correndo aqui está cheia de pecados. Ele disse, não estou apontando o pecado dos nossos irmãos, mas estou dizendo que eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E glória a Deus por isso. Mas a partir do momento que eles saíram do tanque batismal, o inimigo disse, estou de olho em vocês. Sabe, Israel? Sabe, Laís? Os privilégios que Deus te deu são para hoje, mas vocês precisam continuar buscando, porque amanhã vocês terão mais, e depois de amanhã vocês buscam de novo e terão mais. Sabe, outros irmãos, nós que temos uma história, uma carreira como crentes, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada, porque Deus fala, Jesus falou que haverá mais vigor para nós hoje, conhecedores da palavra, do que houve para Sodoma e Gomorra. O segundo grande aspecto que nós vamos estudar, que aconteceu na vida daquela mulher, que pode acontecer com a nossa vida hoje, é a mornidão causa rebeldia. Sabe, tem muito mais coisa além de um simples olhar para trás. É muito mais profundo do que simplesmente ela ter virado e olhado para Sodoma e Gomorra. A ordem foi clara: não olhe para trás. Mas acontece que muitas vezes eu leio na Bíblia, não coma carne de porco, e eu quero questionar, e eu quero dizer, mas não existe mais. Deus diz, guarda o sábado. Deus diz, não roube. Mas é o governo rouba demais. Problema do governo. Você vai sonegar por quê? Você não vai devolver aquele troco por quê? Porque a loja é rica. Problema da loja, que seja rica, pobre, que seja. Você não precisa fazer isso. Mas não tem mais. Eu não posso usar mais para justificar erros, porque a Bíblia é clara, a palavra de Deus é clara. Não roube. A Bíblia é clara, honra pai e mãe. Só que às vezes eu desonro meus pais. Por quê? Aí eu começo a querer justificar. Não dirás falso testemunho. Mas falar da vida dos outros é tão bom. Eu gostava demais disso também. Ainda hoje, quando alguém começa a falar algo, eu sinto hoje
aquele assim, sabe aquele prazer que dá vontade de dizer assim, é mesmo, né? Não é bem assim? E eu senti outra, não é assim? Isso é prazeroso, gente. Tomara que boa parte aqui não tenha isso, mas eu venho de um ambiente em que isso era prazeroso. Eu sinto vontade, mas eu não faço mais. Foi fácil parar com isso? Não foi. É fácil hoje ouvir alguém falando da vida dos outros e eu não falar? Não é fácil, não. Estou me abrindo aqui, eu não tenho vergonha de dizer que eu já falei mal e muito mal. Mas eu já tive grandes consequências por causa disso. Eu já tive que tremer a boca e pedir perdão por causa disso. Eu já cometi pecados em que eu disse assim, Senhor, tem que ir comigo, senão eu não vai conseguir falar, pedir perdão não. Para a honra e glória de Deus, eu me sinto hoje renovado. Amém. Mas eu não estou salvo. Porque eu tenho que desenvolver minha fé diariamente. Porque se eu ouço uma mensagem hoje, aquela mensagem me toca. Se amanhã eu ouço outra e ela me toca, mas eu não mudo, isso começa a amortecer a minha mente. E vai chegar um momento em que as minhas oportunidades vão acabar. Diz o Espírito de Profecia, Patriarcas e Profetas, página 162, que quando Deus dá muitas chances, há um limite. E quando esse limite é ultrapassado, o Espírito de Deus para de agir. E a justiça de Deus, o julgamento eterno, começa a entrar em ação. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantas chances Deus já tem te dado? E aqui eu vou tomar, aqui encerrando, eu vou tomar como minhas palavras de Elaine, quando ela diz assim: se Deus tem te dado muitas chances, cuidado, porque suas chances estão acabando. Sabe, queridos? Não sei qual é a luta que você tem com Deus. Não sei qual é a mágoa que você tem no coração. Eu não sei quais são os privilégios que têm deixado você olhar para trás. Mas uma coisa eu vou dizer: Jesus diz, lembrem da mulher de Ló. Todos aqueles privilégios que ela teve, todas as riquezas que ela adquiriu junto com seus muitos filhos dentro de Sodoma, tudo aquilo tinha que ser deixado para trás. Não houve momento, não houve oportunidade de juntar seus rebanhos, de juntar suas malas. A Bíblia fala que eles foram arrastados pelo braço. Sai daqui, senão vocês vão morrer. E mais à frente a gente entende, a gente percebe que nesse momento Abraão estava em oração. Por mais que Ló fosse um homem justo e bom, ele quase morreu eternamente. Foi por pouco. Pela graça de Deus, alguém estava orando por ele de joelhos. Passou a madrugada em oração. E a Bíblia fala que quando Abraão levantou, ele viu a fumaça pela manhã subindo de onde tinha sido a maior e mais importante cidade comercial daquela época. Mas aqueles privilégios amorteceram a mulher de Ló. E ela olha para trás, quem sabe dizendo assim: mas Deus, não precisa ser assim. Mas essa roupa não está tão ruim. Não, mas é só uma vez. Não, mas a Bíblia, quando Deus diz venha, é venha. Quando Deus diz a partir de hoje você é nova criatura, você é nova criatura. Amém. Quando Deus diz não tenha medo, porque eu venci o mundo, e você vai vencer o mundo, você vai vencer o mundo. Mas cuidado, porque quando a gente se sente salvo, nós corremos o perigo de olhar para trás. E olhar para trás é muito mais do que virar os olhos e enxergar o passado. Olhar para trás é ter saudade de Sodoma. Ela teve saudade do que ela tinha. Ela não se conformou em ter que perder tudo. Ela não se conformou em ter que perder tanta coisa. Filhos ficaram lá, genros, noras ficaram lá, só 2 filhas. E ainda porque viviam sob a influência deles e foram arrastadas e nem tinham sido transformadas. Tanto é que poucos dias depois fizeram atrocidade com o pai.
Às vezes nós estamos vivendo como uma mulher de Ló. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando nós nos achamos salvos, podemos estar eternamente perdidos. Quando nós achamos que a nossa vida espiritual já é o suficiente, ali acaba a nossa jornada. Pode ser o último chamado do Espírito Santo. Não sei se essa mensagem está causando algum alarme no coração de vocês. Eu não sei se vocês estão dizendo essa mensagem é para mim. Eu não estou preocupado se vocês vão dizer que gostou, que gostaram. Eu não estou aqui para isso. Mas uma coisa eu quero: que o Espírito Santo incomode todos nós, para que no mínimo a gente lembre desse texto, em que Jesus e não eu está falando. Lembrem da mulher de Ló. Olhe para o seu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado. Pode olhar. Você não vai dizer nada com ela. Sabia que você pode ver essa pessoa indo para o inferno? Forte, né? Mas é verdade. Sabe essa pessoa que olhou para você? Sabia que ela pode ver você indo para o inferno? Triste, né? Mas é verdade. Sabe, queridos? Às vezes o Espírito Santo trabalha, mas nós ainda perdemos o sinal. Às vezes o Espírito Santo mostra através de uma mensagem como essa, mas a gente não consegue. Na primeira oportunidade a gente cai de novo. Nós somos seres humanos tendentes ao pecado. Mas uma coisa eu vou dizer: o Senhor está nesse momento estendendo para você a sua salvação. Quer fazer um teste? Quem quer ser salvo aqui? Levante a mão nesse momento. Você quer ser salvo? Diga: Senhor, eu quero ser salvo. Agora feche os seus olhos e assim, diga bem assim: esqueça o que eu estou falando. Olhe e pense que Deus está olhando para você, porque Ele está nesse momento, para a honra e glória de Deus. Diga assim: Senhor, nesse momento. Fale com fé mesmo: Senhor, nesse momento eu peço perdão por tudo que eu fiz de errado na minha vida. E fale de coração mesmo. Diga: Senhor, eu quero ser salvo. E eu acredito no que Jesus falou, que se eu pedir em nome dele, o Senhor me dará. Então, em nome de Jesus, me dê a salvação, Senhor. Abra seus olhos nesse momento. Se você foi sincero na sua fala, você está salvo agora. E eu não conduzi nada. Foi Deus, foi a graça de Deus. Eu não sou pastor, eu não sou ancião, eu não tenho poder para fazer bênção nenhuma cair nas suas mãos. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo trouxe a salvação para você agora. Se você morrer agora, você está salvo. É simples. Mas é tão difícil continuar salvo. Mas o meu desejo para você nessa manhã é que você lembre da mulher de Ló. Continue buscando seus privilégios, isso não é pecado, mas não deixe ele acontecer a sua fé. Continue alimentando sua família, continue buscando coisas melhores. Viva como se Jesus nunca fosse voltar. Mas tenha em mente um pensamento como se Jesus fosse voltar amanhã. E aí tudo que você fizer vai ser baseado na volta de Jesus. E eu quero encerrar dizendo, no texto de Colossenses, não anotei aqui, não sei dizer, mas todos nós sabemos: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Nesse momento eu quero que você feche os seus olhos e pense não em quem está falando. Não preste atenção na minha voz.